Olá, meus queridos amigos, um forte abraço para todos vocês. Eu sou Ailton, esse é o canal O Vigilante, ok? E eu quero mostrar para vocês aqui, tô até olhando aqui para a notícia, um negócio importantíssimo. O Davi Alcolumbre, ele tá de todas as maneiras, né, tentando impedir a indicação do André Mendonça. O próprio Bolsonaro já falou que está sofrendo pressão, né? Pressão ou chantagem para deixar a indicação de André Mendonça de lado e passar para eles indicarem, ou ele indicar outro que eles queiram, alguns senadores, né? Pelo que parece, né? Não sei, parece que o Columbre está no meio, não sei, aí precisa só confirmar com o próprio Bolsonaro, ok? Mas é vergonhoso o que Davi Alcolumbre está fazendo. Por que é vergonhoso? Porque entrou a circunstância da religião no meio. E muita gente falando sobre a religião. Um senador, que eu vou mostrar para vocês já já, né? Falou sobre a questão religiosa dele ser evangélico. Eu queria lembrar o Davi Alcolumbre, tá bom? Com todo o respeito, não estou querendo desrespeitar não. Mas eu queria lembrar que o Davi Alcolumbre professa o judaísmo como segmento religioso, ok? O Davi Alcolumbre professa o judaísmo. Eu queria lembrar ele que o judaísmo e o povo de Israel são, na verdade, os mais perseguidos e discriminados do mundo, tá certo? Uma das grandes lutas do povo de Israel é contra o antissemitismo, certo? Agora eu pergunto ao Davi Alcolumbre, ele acha justo, ele que faz parte de um grupo, né, de pessoas que é do judaísmo, certo? De Israel e do judaísmo, né, que sofre perseguição, discriminação e coisas ruins, né, no mundo inteiro. É justo que o senhor então faça a mesma coisa com André Mendonça apenas porque ele é um pastor evangélico, porque ele é cristão? Ok? É só uma pergunta. É só uma pergunta. O senhor está fazendo isso por qual razão? Para mostrar que o senhor está indignado? Ou o que mais? Nós só queremos saber, o senhor não acha certo a discriminação contra o povo de Israel, contra o judaísmo? Não acha certo o antissemitismo? E agora o senhor vai fazer discriminação com o André Mendonça só porque ele é evangélico? Não é? O senhor não teria que sentir vergonha, porque o cargo que o senhor ocupa é um cargo de confiança, sabe disso? É confiança do povo, porque o povo acreditou na sua palavra, que o senhor iria estar do lado do povo. E se o povo aprova Jair Bolsonaro e aprova a indicação de Jair Bolsonaro, o mínimo que o senhor tinha que fazer é enfiar o rabo entre as pernas e fazer o que o povo quer. O senhor não está fazendo favor nenhum, tá certo? Então se envergonhe da sua atitude, que é vergonhosa. É vergonhosa. Agora prestem atenção. Aumenta a pressão e senador põe Alcolumbre contra a parede para marcar a sabatina de André Mendonça. Está causando indisposição, inclusive dentro da casa, dentro do Senado. Tá certo? Esse senador aqui, ó, o que ele fala é tremendo. Seja da sociedade em geral, por meio das redes sociais, por lideranças de setores específicos, como o pastor Silas Malafaia, que cobra inclusive posição política pública de políticos, né, que ocupam cargos ministeriais no governo do governo federal, ok? Ou de grupos políticos da base governista. É cada vez maior a pressão para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que recebeu o voto do povo, por isso ele hoje é o presidente da CCJ, senão ele não teria chegado lá, porque ele não seria senador, certo? Do DEM, quero que o povo guarde sempre. Quem prejudicou grandemente o povo brasileiro e o presidente Bolsonaro foi Rodrigo Maia, do DEM, certo? E agora Alcolumbre, a mesma coisa. Não se esqueça, tem mais gente aí. Tem mais gente encabeçando também que é do DEM. Então não se esqueça do DEM nas urnas eletrônicas, tá bom? Não se esqueça do DEM nas urnas eletrônicas. Vamos dar o troco neles. Marque a sabatina de André Mendonça ao STF. Desta vez foi o senador Carlos Viana, PSD,
Minas Gerais, que publicou um vídeo em suas redes sociais de um discurso realizado em plenário há alguns dias, cobrando o agendamento de Alcolumbre. Nós somos 81 eleitos, cada um com a sua voz, ok? Bem explicado, né? Eu tenho absoluta certeza de que a maioria caminha comigo no sentido de não autorizar o senhor Davi Alcolumbre a usar o Senado como forma de negociações políticas, para o seu interesse, para o interesse dele, né? O seu próprio interesse. Ok? Tem que entender que o Senado é uma casa que tem que ser respeitada. Não pode ser usado o cargo de senador ou o Senado Federal como um palanque ou uma banca de negociações. Certo? Negociações políticas, né? Esta casa precisa ser respeitada e a indicação precisa ser colocada na CCJ, e são os membros que vão decidir, e depois o plenário, o que vai dizer sim ou não, disse o senador. Por quê? Ele não colocou porque ele sabe muito bem que a casa vai aprovar. Essa que é a realidade. Ele sabe que a casa vai aprovar. E ele não quer, como outros senadores também possivelmente não querem, alguns outros. Por quê? Eles têm interesse em alguma coisa? É uma pergunta. Certo? Viana também lamentou o fato de alguns senadores fazerem referência à opção religiosa de André Mendonça, que é evangélico. É o que eu acabei de falar. O Davi Alcolumbre, ele professa o judaísmo. Ele é a favor do antissemitismo, é a favor da perseguição contra o judeu, que é o povo que mais é perseguido no mundo inteiro até os dias de hoje. Se ele é contra, então por que ele está fazendo a mesma coisa com o André Mendonça? Ouvi o senador Telmário Mota, agora, né, que é do RTP, né? REP, de Roraima, agora sobre a opção religiosa de André Mendonça. Mas é interessante que em nenhuma das 10 votações anteriores, ninguém perguntou a religião dos ministros. Ninguém pergunta a religião dos ministros. Agora o André Mendonça, porque é pastor evangélico, esse tem que ser perguntado e vamos evitar dele entrar? Por quê? Por que a discriminação? Desde que a indicação chegou ao Senado, formalmente, já se passaram 3 meses, né? E Davi Alcolumbre permanece sentado sobre o processo para aquecer? Está aquecendo o processo? Isso é vergonhoso um negócio desse. Isso é muito vergonhoso. Olha aí o senador falando. Dizer, mais uma vez, da nossa estranheza em notícias publicadas pela imprensa nacional que dão conta de que o presidente da CCJ, o ex-presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, não colocaria em andamento a indicação de André Mendonça. Nós estamos, mais uma vez, estranhando, uma vez que essas publicações dão conta de que senadores, o Senado, nós somos 81 eleitos, cada um com sua voz. Eu tenho absoluta certeza que vários aqui, a maioria, caminha comigo no sentido de não autorizar o senhor Davi Alcolumbre a usar o Senado como forma de negociações políticas para o interesse dele. Esta casa precisa ser respeitada. A indicação tem que ser colocada na CCJ e são os membros que vão decidir e depois o plenário vai dizer sim ou não. Eu digo com muita clareza, não autorizo o meu nome, tenho certeza que muitos senadores com quem tenho conversado, de se fazer manobra política usando o Senado da República. Ouvindo o senador Telmário agora sobre a questão da opção religiosa do senhor André Mendonça. É interessante, senador veneziano. Nenhuma das 10 votações anteriores, ninguém perguntou a religião dos ministros. Ninguém perguntou. Eu não me lembro de nenhuma pergunta dos ministros que eu já votei aqui, perguntando sobre a opção religiosa dele. Por que no caso de André Mendonça?
Ele não tem competência, ele não tem diploma. 40% da população brasileira não representa exatamente a mesma escolha dele como cristãos. É muito esquisito ler nos jornais que o Senado está trabalhando desse. Espera aí, não. Eu volto a dizer, cada um de nós aqui, 81, fomos eleitos para ser voz. Nós não somos eco de nenhum tipo de manobra. É hora dessa casa ser respeitada. Tenho pelo senador Davi uma admiração profunda. Trabalhei para a eleição dele como presidente dessa casa como ninguém. Os senhores são testemunhas aqui que pedi voto a um por um de vários dos colegas. Mas hoje eu não concordo. Eu digo, e vou lhe dizer, ele, nessas opções, no ano que vem, pode enfrentar a opinião pública de uma maneira muito profunda no estado dele. Eu detestaria presenciar esse tipo de situação. Faço um apelo no mesmo sentido, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que seja respeitado o relatório, a indicação do senhor André Mendonça e que o plenário dessa casa seja respeitado no sentido de soberanamente decidir sim ou não pela indicação do novo ministro do Supremo. Exatamente, perfeito colocação do senador. E eu queria ajudar aqui um pouquinho mais. Queria lembrar de uma coisa, que aqueles que discriminam o André Mendonça pela sua posição religiosa, pela sua opção religiosa, ok? Não se esqueçam que a grande maioria daqueles que votaram nos senhores são justamente daquela religião ou daquela opção religiosa que professa o senhor André Mendonça. E os senhores discriminam ele. Portanto, vocês estão discriminando grande parte dos seus próprios eleitores. E é eles que vão dar resposta para o senhor na urna, lá, viu, senhores senadores? Vocês vão receber a resposta das urnas, porque a grande maioria dos que votam em vocês está entre católicos e evangélicos. Tá certo? E os senhores estão simplesmente virando as costas para os seus próprios eleitores. Não se esqueçam disso. Quando discriminam a opção religiosa do senhor André Mendonça, estão discriminando o voto daqueles que têm a mesma opção religiosa. Vocês estão lutando contra vocês mesmos. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço, desculpa o desabafo, mas isso aqui tá uma brincadeira, esse país, né? Nós precisamos melhorar. Shalom, forte abraço para todos, até o próximo vídeo.